E aí, galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Bem-vindos aí a mais uma videoaula. Hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as ligações químicas, que a gente já tem visto há algumas semanas. E a aula de hoje é sobre as ligações metálicas, né, que é o último tipo de ligação que a gente vai ver, né? A gente já viu nas semanas anteriores, a gente viu que quando a gente tem uma ligação feita entre um átomo de um metal e um átomo de um ametal, a gente tem uma ligação iônica, ou seja, um desses átomos perde elétron, no caso o metal perde elétrons, forma um cátion, o ametal ganha elétrons, forma um ânion, e aí a gente tem uma atração eletrostática entre esses átomos com cargas elétricas diferentes, né? Quando a gente tem dois ametais fazendo uma ligação, a gente tem uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham elétrons entre si para adquirir a estabilidade e atingir o octeto, né? E agora, por último, quando a gente tem átomos de metais fazendo as ligações, a gente tem esse último tipo de ligação, que é justamente a ligação metálica. Então vamos dar uma olhadinha em como que é esse tipo de ligação. Então, a ligação metálica ela ocorre dessa forma que está representada no desenho aqui, né? A gente tem a ligação entre átomos dos metais, porém, ao invés deles estarem na sua forma de átomos neutros, quando a gente tem somente metais fazendo ligações, eles estão na forma de cátions, né? Normalmente ali, os cátions são o quê? Né? Quando eles perdem elétrons, ficam com carga positiva. E onde estão esses elétrons que eles perderam? Né? Esses elétrons, que são os elétrons da camada de valência, eles estão livres para se movimentar entre os cátions dos metais. Então, quando a gente tem uma estrutura de um metal puro, né? Ou uma liga metálica, né? Mas quando a gente só tem metais fazendo as ligações, eles estão sempre na forma de cátions, e os elétrons da sua camada de valência, ao invés de estarem ligados aqui nos átomos, eles estão livres para se movimentar entre os cátions desse metal, tá? Normalmente, esses elétrons que estão ali soltos, né, que estão livres ali para se movimentar, são chamados de mar de elétrons, tá? Então, se aparecer essa expressão para vocês, aí o mar de elétrons, está falando justamente sobre esses elétrons das camadas de valência, camada de valência do metal que ficam livres ao redor dos cátions, tá? E essa estrutura que a gente tem aqui entre os átomos do metal é uma estrutura que ela é tridimensional, né? Que tem ali um número muito grande de átomos, né? Então lembra de certa forma a estrutura de uma substância iônica que a gente já viu, né? Quando era uma substância iônica a gente chamava a estrutura tridimensional de retículo cristalino. No caso aqui de uma substância metálica a gente tem ali o retículo metálico, né? Se esse retículo é formado pela ligação entre átomos que têm carga positiva, por que eles não se repelem, né? Como que essa estrutura se mantém constante, né? Na verdade, existe um equilíbrio entre as repulsões das partículas com cargas iguais entre os cátions e entre os elétrons que se repelem entre si, com as forças de atração, justamente, entre esses cátions e esses elétrons que podem se movimentar, né? Esse equilíbrio de forças faz com que essa estrutura seja estável, tá bom? Então, em qualquer metal, a gente vai ter sempre essa estrutura. Os cátions dos átomos metálicos, formando o retículo metálico, e os elétrons livres, os elétrons das camadas de valência, né, livres para se movimentar entre os cátions. Essa outra imagem aqui, ela mostra com um movimento ali como que seriam esses elétrons. Então, os cátions estão fixos e os elétrons podem se movimentar livremente entre os cátions desses metais. Ok? Agora, algumas propriedades das substâncias metálicas, né? Então, os metais em geral são bons condutores elétricos, bons condutores térmicos, são maleáveis, dúcteis e possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas propriedades aqui para a gente entender por que elas existem, né? Por que os metais têm essas propriedades. Então a primeira coisa que a gente tem é a condutividade elétrica, né? O que é conduzir eletricidade? Por que um material conduz eletricidade? Ele precisa ter, né? A gente já viu na aula de ligações iônicas, primeiro, ele precisa ter partículas com carga, e essas partículas com carga devem ser livres para se movimentar. E é justamente isso que define a ligação metálica, né? A ligação metálica é definida pela existência dos elétrons, que são partículas com carga, livres para se movimentar. Esses elétrons que são livres para se movimentar, quando a gente aplica uma diferença de potencial elétrico sobre esse material, eles todos se movem na mesma direção.
né? Então, quando a gente tem esse movimento ordenado de elétrons no mesmo sentido, isso é o que define uma corrente elétrica. Então, se a gente tem aqui os elétrons todos se movimentando para o mesmo lado, a gente tem uma corrente elétrica com este sentido. Tá bom? Aqui tem uma outra imagem que ajuda a gente entender. Então, a gente tem aqui um metal que tem os seus elétrons que estão ali se movimentando livremente entre eles. Quando a gente entra mais elétrons nesse sistema, eles podem passar por esse metal, empurrando, né, esses elétrons ali, que vão se movimentar junto com esse fluxo. Né? Quando acaba esse fluxo, os elétrons voltam a ficar aqui entre os cátions. Não necessariamente os mesmos elétrons, né? Os elétrons que estavam ali inicialmente com o fluxo, eles foram andando e se dispersaram, né, para onde foi essa corrente elétrica, mas sempre quando não está tendo uma diferença de potencial, a gente vai ter um determinado número de elétrons aqui que balanceia essas cargas. Tá bom? Então, essa é a explicação por que os metais são bons condutores elétricos. E todo metal é condutor elétrico, tá? Alguns são melhores, outros são piores, mas essa característica de ter elétrons livres é comum a todos os metais. Assim como a condutividade térmica. Por quê? O que é um aumento de temperatura? A temperatura ela indica para a gente o grau de movimentação das partículas. Então, se uma substância está mais quente, ou uma amostra está mais quente, está com maior temperatura, significa o quê? Que as partículas estão mais agitadas. Se a gente tem um metal e uma parte desse metal, desse corpo metálico, recebe calor, os elétrons que estão ali recebendo calor, naquela região onde está recebendo calor, vão começar a se movimentar mais rápido. Como eles são livres para se movimentar por toda a amostra, é muito fácil para eles transmitirem esse aumento de energia cinética que eles estão recebendo. Então, se eles conseguem se movimentar e se chocar, fazer colisões com outros elétrons, transferir essa energia cinética que se espalha por toda a amostra. Tá? Então, os metais, em geral, são bons condutores térmicos. Por isso, por exemplo, que a gente utiliza nas panelas, que a gente precisa, para a gente cozinhar, a gente precisa de um material que seja um bom condutor térmico, que não só esquente, mas distribui igualmente o calor por toda a sua estrutura. E os metais são perfeitos para isso. Claro que tem metais que são melhores e outros piores, mas todos possuem essa característica. Tá? Outra característica dos metais é a sua maleabilidade, ou seja, a capacidade de formar chapas finas. Então, os metais é possível fazer com que os metais façam essas chapas finas, prensando eles e pressionando de forma que eles fiquem cada vez mais finos. Essas camadas ali do retículo metálico conseguem se escorregando umas sobre as outras e se encaixando em novas camadas. Tem alguns metais que conseguem fazer folhas super finas, por exemplo, alumínio, aquelas folhas de papel alumínio que a gente utiliza no nosso dia a dia, é a folha do metal alumínio ali que é muito maleável e consegue fazer aquelas folhas bem finas. Outros metais também são possíveis fazer folhas tão finas quanto ou até mais, como por exemplo o ouro. Tá? Ductilidade, é parecido, tem as mesmas razões ali da maleabilidade, mas a ductilidade explica a capacidade de se formar fios com os metais. E aí o exemplo mais importante que a gente tem é o do cobre. O cobre é utilizado para fazer os fios que a gente tem que transmitem eletricidade nas nossas casas, nos aparelhos, enfim, é uma ampla utilização. E se vocês já viram um fio elétrico de cobre, existem fios de diversas espessuras, até mesmo esses que são aqui, diversos fios muito finos que juntos transmitem essa energia elétrica. Então, cada um desses fiozinhos super finos é feito de cobre e mantém todas as propriedades desse material. Tendo um fio uma amostra grande ou esses fios super finos, eles têm todas as propriedades. Então, todos os metais são dúcteis. O cobre é um dos mais dúcteis, e com certeza o mais utilizado dessa forma. Ok? E por último, a última característica importante que a gente tem dos metais são as altas temperaturas de fusão e ebulição. Por que essas temperaturas são altas? Porque para a gente mudar de estado físico, a gente tem que separar as partículas. No caso dos metais, para a gente separar esses cátions metálicos, a gente precisa quebrar a própria ligação metálica. E se a gente está pensando que a gente quer quebrar uma ligação química, a quantidade de energia necessária para que isso aconteça é muito grande. Tanto que a temperatura normalmente é tão alta que os metais, quando estão na sua forma líquida, os metais fundidos, eles são incandescentes.
porque a temperatura é alta e eles emitem esse brilho que é característico dos metais, né? Essas temperaturas de fusão e ebulição, então, dos metais, elas são altas, mas, em geral, elas são mais baixas que as temperaturas de fusão e ebulição das substâncias iônicas, que a gente viu algumas aulas atrás, né? Também pelo mesmo motivo, né? As substâncias iônicas precisam quebrar as ligações para que elas mudem de estado físico, tá? Então, os metais, em geral, têm temperaturas de fusão e ebulição muito altas, né? Claro que existem exceções, por exemplo, o mercúrio é líquido à temperatura ambiente, a gente tem o metal gálio, que tem uma temperatura de fusão próxima à temperatura do nosso corpo, né? Enfim, tem exceções, mas em geral essas temperaturas são altas, tá bom? Agora, nem todos os metais que existem, né? A gente tem diversos, a grande maioria dos elementos da tabela periódica são elementos metálicos, né? São metais, mas nem todos esses metais possuem características, propriedades físicas que são exatamente aquelas que a gente precisa para fazer uma determinada coisa, para um determinado uso, né? Então, é possível a gente fazer as chamadas ligas metálicas, que é o quê? Quando a gente mistura dois metais, ou dois ou mais metais, né? Ou pelo menos um metal e um outro elemento não metálico, para fazer um material que tem características metálicas diferentes daquelas dos elementos que a compõem, né? Então, algumas das ligas metálicas mais utilizadas são o ouro 18 quilates, que é muito utilizado em joalheria, né? Ele tem 75% de ouro e mais 25% de uma mistura de prata e cobre, porque o ouro ele é muito macio, muito maleável, então quando se adiciona prata e cobre, ele fica mais duro e mais resistente para ser utilizado na joalheria. O bronze, que é muito utilizado, né, há muitos anos, é uma mistura de cobre e estanho. A gente tem o latão, que também tem muitos usos hoje em dia, que é uma mistura de cobre e zinco. E a gente tem o aço, que é uma mistura de ferro, carbono e outros elementos, né? Então, dependendo da porcentagem de carbono e qual é a porcentagem dos outros elementos, a gente tem diversos tipos de ferro diferentes que são utilizados para diversos fins, né? Diversos tipos de aço. O aço é um dos metais mais utilizados no nosso mundo, justamente porque variando essas quantidades e variando quais são os outros elementos, a gente consegue ligas que têm propriedades muito diferentes umas das outras, tá? Então, essa ligação, nesse caso, ela vai acontecer entre átomos ali. O modelo de ligação é o mesmo dos cátions com os elétrons livres, só que ali, em vez da gente ter somente cátions de um mesmo elemento, a gente vai ter cátions de elementos diferentes, formando essas ligações. Tá? Então é isso, sobre ligações metálicas é isso. Vamos fazer agora uma rápida comparação entre os três modelos de ligação que a gente viu, justamente porque a gente já terminou os três, né? Então vamos comparar um pouquinho eles. Então a gente tem o quê? O modelo da ligação iônica entre um metal e um não metal. A gente tem o metal perdendo elétrons para se estabilizar, formando um cátion, o não metal ganhando elétrons para se estabilizar, formando um ânion. Entre um cátion e um ânion existe uma atração eletrostática que forma a ligação iônica, que forma esses retículos cristalinos, né, que são estruturas tridimensionais, onde a gente tem diversos átomos, ou diversos cátions e diversos ânions interagindo nessas forças de atração. Tá? A gente tem a ligação covalente, quando a gente tem não metais interagindo, compartilhando elétrons, eles formam as moléculas. E as moléculas são aqui, partículas finitas, né? Elas têm aqui um número determinado de átomos. Né? Olha que diferente, né? A ligação iônica forma essas estruturas tridimensionais com uma grande quantidade de átomos. As moléculas não. As moléculas têm números finitos e quando a gente tem uma substância pura, né, formada por essas moléculas, a gente vai ter diversas moléculas que interagem entre si, mas as ligações químicas mesmo são feitas somente dentro dos átomos da molécula. Tá? E, por último, a gente tem aqui a ligação a ligação metálica que a gente acabou de ver, onde a gente tem aqui a contribuição, a gente tem os cátions dos metais e a gente tem os elétrons da camada de valência livres para se movimentar aqui, no que a gente chama de mar de elétrons. Tá bom? Agora, vamos ver rapidamente agora uma tabela que compara essas propriedades. Né? Como a gente já viu, as temperaturas de fusão das substâncias iônicas e das substâncias metálicas são altas. Por quê? Porque para esses elementos, para essas substâncias mudarem de estado físico, elas precisam quebrar as próprias ligações químicas para romper esses retículos, né? No caso, o retículo cristalino e o retículo metálico. Já as substâncias moleculares não. Para elas mudarem de estado físico, basta elas romperem as interações entre as moléculas, que são muito mais fracas, e por isso as suas temperaturas de fusão e ebulição são baixas. Tá bom?
Então, existem exceções, mas em geral as substâncias moleculares têm temperaturas de fusão e ebulição baixas. E a outra propriedade que a gente viu para todos eles é a condutibilidade, ou condutividade elétrica, né? Para a gente relembrar, para que um material seja condutor elétrico, é preciso que existam cargas elétricas e que elas possam se movimentar livremente. Né? Então, quando vamos olhar primeiro a substância iônica. Quando a substância iônica está no estado sólido, a gente sabe que existem as cargas elétricas, afinal ela é formada por íons, né, que são partículas carregadas eletricamente, mas no estado sólido esses íons não conseguem se movimentar entre si, porque eles estão presos ali no retículo cristalino. Então, uma substância iônica não conduz eletricidade no estado sólido. Porém, quando se passa essa substância para o estado líquido, existe uma quebra, uma separação entre os íons, e aí eles podem se movimentar livremente. Então ela conduz a eletricidade no estado líquido, e também quando se dissolve em água, também existe essa separação dos íons que ficam livres para se movimentar. Então a substância iônica ela conduz a eletricidade no estado líquido e em solução aquosa, mas não no estado sólido. Já a substância molecular, notem que não existem cargas nessa substância molecular. Né? Porque a ligação aqui é formada pelo compartilhamento de elétrons. Então, seja ela estando no estado sólido, onde essas interações entre elas são fortes e elas estão todas muito próximas, sem liberdade de movimentação. Seja no estado líquido, ou seja quando elas estão dissolvidas em água, em nenhum desses casos elas conduzem eletricidade. Tá? Então, substâncias moleculares, de uma forma geral, não conduzem eletricidade de nenhuma forma. E por último, as substâncias metálicas, a gente já viu que elas conduzem eletricidade no estado sólido, justamente porque esses elétrons podem se movimentar livremente. Quando passa para o estado líquido, embora exista um afastamento entre os cátions ali, uma liberdade de movimentação entre os cátions, também continua existindo a liberdade de movimentação entre os elétrons. Então, na verdade, em geral, os metais conduzem eletricidade até melhor no estado líquido do que no estado sólido. E quando a gente olha para uma solução aquosa, não existe, porque os metais não são solúveis em água, nenhum deles. Tá? Então, a gente só pensa nos metais no estado sólido e no estado líquido, e eles conduzem eletricidade nos dois casos. Ok? Gente, então, esse foi um comparativo aí entre as propriedades dos três tipos de substâncias. Nos exercícios, vão ter alguns exercícios falando especificamente sobre as propriedades das substâncias metálicas, mas a maioria deles, na verdade, é fazendo essa comparação. Então, essa tabela aqui é muito importante, essas diferenças aqui nas estruturas dos tipos diferentes de ligação também é muito importante a gente ter isso na cabeça. Beleza, gente? Então, a gente se vê aí nas videoaulas, façam os exercícios também, qualquer dúvida a gente vai tirando aí durante a semana. Beleza, gente? Beijão pra vocês.